E aí, gente, voltamos aqui com o segundo episódio do nosso podcast, que não tem nome, né? Por incrível que pareça, a gente tava pensando há muito tempo sobre que nome a gente daria, mas enfim, nos próximos a gente vai colocar um nome, porque pelo menos eu quero que seja um negócio mais bem pensado, né? Para que a gente consiga divulgar, acho que precisa dessa qualidade, né? Dessa característica de que foi um negócio bem pensado para alcançar um certo público e o outro também ficar aquela coisa bem foda. Então, esse vai ser o segundo episódio novamente sem pauta, porque nós somos vagabundos. A gente tá gravando no mesmo dia, inclusive. Então a gente vai falar sobre algumas dicas de série, de filme, de livro que a gente tá vendo, que a gente tá lendo por aqui. Sabe o que parece, velho? Isso. Não tem aquela onda de pessoas que começou a criar canais no YouTube achando que ia ganhar grana fácil. E o primeiro vídeo que essas pessoas colocavam era aquele do 5 fatos sobre mim, 10 fatos. Eu acho isso de uma arrogância, porque se espera esses vídeos a gente espera esses vídeos de canais que estão lá consolidados, tipo o Whindersson Nunes da vida, o Felipe Neto, enfim, whatever. Não importa o que você acha desses canais, eles estão consolidados e as pessoas, o público deles quer saber, esses 10 fatos, esses 15 fatos. E nego aqui que tá na puta que pariu no caralho, vem e fala e grava um vídeo com um canal de 5 inscritos, 10, 15, 5 fatos a meu respeito. Tipo, ninguém quer saber, eu acho isso de uma arrogância da porra. Mas enfim, depois desse desabafo meu, vamos para o ponto principal. E talvez eu não participe tanto dessa, principalmente quando eles começarem a falar de série, porque eu não assisto tanto. Eu sou um cara que preciso melhorar isso. Mas na hora de indicar algum livro, alguma coisa que eu esteja lendo, que eu esteja me empenhando mais em saber, eu vou falar. Pô, é isso aí, Cara, que merda. Beleza. A gente vai indicar algumas coisas aqui ao longo do que a gente tá vendo, ou então que a gente já viu e queria falar um pouco sobre. E ao longo do episódio a gente vai tentar convencer você, ouvinte, a compartilhar da mesma opinião que a gente tem. Seria legal também falar mal de algumas coisas, velho. Eu particularmente sou uma pessoa que exercita muito falar mal das coisas na minha cabeça. E beleza, eu já sou bem desenvolto pra isso. Mas já que eu já tô falando, eu vou começar indicando. Eu tenho duas coisas em mente aqui agora, bem parecidas. Na verdade, eu assisti uma depois da outra, que é a sériezinha lá da Netflix que eles lançaram há pouco tempo, chamada Love, Death and Robots. Eu não sei se vocês já viram. É uma série bem legal. São, acho que uns 16 episódios, bem curtinhos assim. E eles são tipo umas histórias que não tem ligação uns com os outros. E aí qual que é a parada deles? É que cada episódio, que tem, sei lá, vai de 7 minutos, o mais curto até o mais longo, acho que tem 17. Eles são inspirados cada um em um conto. E aí é muito legal. E a coisa que une eles são essas três palavras do título. Amor, morte e robôs, né? Eles têm pelo menos algum desses elementos em cada episódio. E aí é muito, muito legal, cara, você vê essa série, porque eles conseguem em um episódio de 15 minutos te apresentar um mundo. Eu esqueci de falar o principal, que é mais ou menos o tema, né? É de ficção científica. Nem todos têm essa cara de ficção científica clássica, assim, sabe? Só que todos eles têm um mundinho que eles te apresentam, eles te fazem se importar com esse mundo e o final é sempre bem recompensador, tem sempre um plot twistzinho, alguma coisa assim. Por exemplo, acho que vale dar spoiler de algum episódio, pra quem já assistiu e tal. Acho que é o terceiro, o Elisandro assistiu, acho que é o terceiro episódio, né, o da menininha lá que sai correndo. Terceiro episódio. Basicamente o plot dele é uma menina que ela tá se arrumando num apartamento. Você vê que é uma cidade meio futurística, assim, meio cyberpunk. E ela tá se arrumando, se maquiando lá.
e ela vê na janela do apartamento ao lado, do prédio ao lado, vizinho dela, um cara matando uma pessoa exatamente igual a ela. E esse cara percebe que ela viu isso. E aí o episódio inteiro é esse cara correndo atrás dessa mulher, e ele tá querendo meio que explicar alguma coisa pra ela. Só que ela tá achando que ele tá querendo matar ela, e aí ela sai correndo. E no final do episódio ela entra em um apartamento, pega uma arma, e esse cara entra também junto com ela, e eles lutam lá, e ela no final consegue matar ele. Só que aí quando ela consegue matar ele, ela olha pela janela e ela vê que lá em cima, no apartamento ao lado, no prédio ao lado na verdade, tem uma pessoa igual a ela, igual ao cara que ela matou, que viu esse assassinato. Então é como se fosse um loop temporal. Eles estão presos lá e condenados a ficar um correndo atrás do outro alternadamente, né? E esse é só um dos episódios. Tem vários. Não vale a pena ficar estragando aqui os episódios. Principalmente esse eu acho um dos melhores. Por isso eu não vou ficar falando muito. Mas é uma coisa que cara, se você assistir, você vai gostar. São várias historinhas assim que você se interessa bastante e tal. E aí galera, Elisnando aqui. Bom, o que eu tenho pra indicar pra vocês é uma série. Ela já tá um pouco antiga. Prison Break, acho que muitos de vocês devem conhecer. A série ela possui 5 temporadas e um longa-metragem de mais ou menos 1h10 por aí. Que ele é conectado com o final da 4ª temporada. Acho que é a 4ª ou a 3ª. Uma dessas 2 temporadas. É interessante você assistir essa série porque ela trata muito do laço familiar, certo? Só dando uma introduçãozinha sobre a primeira temporada, em que o Michael Scofield, que é o protagonista da série, ele faz um assalto planejado para ir para a cadeia soltar o irmão dele, que tá lá, que foi preso por engano. Então a gente observa aí que eles têm um laço tão forte que o irmão ele decide ir para a mesma prisão para que ele possa assim soltar o irmão da prisão, que inclusive é uma prisão de segurança máxima, se eu não me engano, a maior do estado de Illinois, que é onde se passa a série. Isso a gente vai vendo o surgimento de vários personagens, a construção de cada personagem, a proporção que toma a importância dos personagens, que você aparentemente acha que é só mais um personagem que não tem nada a ver, e ele acaba tendo um papel muito importante para que o Michael consiga executar o plano de soltar seu irmão. E nisso a gente vai vendo que no decorrer das temporadas o Michael ele vai sempre tendo ideias novas e sempre voltando nessa questão de prisões. Só dando um pequeno spoiler aqui, acho que na 2ª temporada eles já estão fora da prisão, mas eles acabam voltando justamente pela inteligência que o Michael tem, que ele é um cara bastante inteligente. O irmão dele, eu acabei esquecendo o nome, mas o sobrenome é Burroughs, uma coisa assim. Ele é mais da força bruta, enquanto o Michael, ele é inteligente. É interessante você ver a relação dos dois, e que mesmo eles fora da cadeia, a história meio que se passa em cima do Burroughs. Do Boulos, é tipo o cara lá do PSOL, né? Pô. Ele chegou dentro da cadeia, mandou todo mundo pra fora e tomou conta da cadeia. Bem, depois dessa piada a gente com certeza deve ter ganhado vários haters, fãs do PSOL e comunistas em geral. Mas a gente vai fazer piadas de política, tá, gente? Então abaixem a bola de vocês aí, seja você de direita ou de esquerda. Inclusive teremos podcasts onde invocaremos tretas políticas, porque nós conhecemos um monte de pessoas que têm opiniões polarizadas a respeito de algumas coisas, e a gente quer trazer discussão pra cá. Então, desde já estejam avisados. E inclusive esse é o jeito que o pessoal tá começando a ganhar bastante inscrito no YouTube, né? Através de tretas políticas. E talvez a gente não se safe dessa, porque o momento é muito propício.
Mas, por enquanto, voltando aos temas isentões, eu queria voltar e indicar uma coisa que, na real, é muito parecida com a série que eu indiquei antes, o Love, Death and Robots. Ele não sei se vocês já viram aqui alguma coisa a respeito, mas é uma série que tá na Netflix também. É uma série de animação que tem 5 capítulos, chamada A Frequência Kirlian. Já viu? Alguma coisa a respeito? Cara, muito legalzinha. Eu achava que era brasileira, porque a única opção de dublagem que tem lá é BR, só que não. É uma série que foi feita, na verdade era uma websérie que foi feita na Argentina. E a Netflix pegou e tá lá no catálogo dela agora. Ela é bem parecida com o Love, Death and Robots no sentido de que cada episódio conta uma história. Só que ao contrário, é sobre uma mesma coisa, que é uma cidade meio estilo Stephen King, saca aquelas cidades de interioranas que você não sabe muito bem o que é que acontece lá e tal. Lá eles falam que é uma cidade que é chamada Kirlian, né? Que você nunca sabe como chegar lá. Não tem mapas sobre como encontrar ela, não tem rotas. Todos os registros sobre ela são meio obscuros assim e tal. E a série, existe um personagem em comum em todos os episódios, que é o narrador é o radialista, na verdade, da rádio lá de Kirlian, que ele sintoniza todas as noites, a noite toda, até o logo, o lemazinho dele. E aí, o que é que é essa série? O que é que ela consiste? É tipo uma mistura de Stephen King com Lovecraft. Cada episódio conta uma historinha daquela cidade. Você nunca sabe direito o que é que tá acontecendo. No primeiro episódio é sobre um cara que chega lá e ele quer ir embora por algum motivo. Só que o radialista, você vê lá que ele não tá querendo deixar que o cara vá embora, porque ninguém pode sair de Kirlian. E esse cara aparentemente descobriu alguma coisa muito tenebrosa sobre a cidade e ele quer sair, só que o cara mantém ele lá dentro. No final você descobre uma coisa, porque também, como Love, Death and Robots, é cheia de plot twistzinhos. E o que eu achei mais legal nessa série foi o clima mesmo. Até pelo estilo artístico dela, é uma coisa bem simples assim. É um desenho, só que é um desenho sem muita animação. Ele só às vezes anima um braço se mexendo ou então alguém piscando. É tudo meio soturno, você não sabe direito o que é que tá acontecendo e fica aquele ar meio que de mistério da cidade. E esse radialista, ele é um ponto central na cidade, porque você vê que ele não é só um radialista. Ele, do jeito que as pessoas falam com ele parece uma pessoa que é responsável por tudo aquilo que acontece, tanto de natural quanto de sobrenatural na cidade. Do jeito que ele fala, ele parece saber muito mais do que ele fala para as pessoas que ouvem ele na rádio. E isso é muito legal, velho. Só você ouvindo, só você assistindo o programa, você vai ter a noção de quão misterioso aquilo é. Eu fiquei muito ansioso para de repente ter uma segunda temporada, porque os episódios eles são bem curtos, você acaba de uma vez. Você não tem tipo 8 minutos cada um. Então é uma série muito legal, que essas duas séries são muito legais e eu recomendo bastante para quem quiser ver. Tá lá na Netflix. Bem, como vocês já puderam perceber, eu não sou um cara que assiste muitas séries, mas o que eu posso recomendar pra vocês é um livro chamado Medo Clássico, que foi até o Júlio que me emprestou. Ele é da Dark Side. E é um livro a respeito dos contos do H.P. Lovecraft, que o Júlio acabou citando aqui quando ele tá falando dessa série, né? E, cara, H.P. Lovecraft não é à toa que ele foi citado pelo Júlio, porque ele influenciou muitas pessoas no horror, né? Ao longo dos anos. Ele é um cara que, quando ele estava escrevendo, ele não teve uma fama. Só depois de muito tempo ele foi redescoberto, né? E ele começou a influenciar muita gente, como o próprio Stephen King, por exemplo. E esse livro é uma coleção da Dark Side, né? Eles estão fazendo isso com outros autores, tipo
Edgar Allan Poe. E é um compilado de contos do H.P. Lovecraft. Tem o Chamado de Cthulhu, diversos outros. Tem Nas Montanhas da Loucura. Então são contos muito bacanas. O H.P. Lovecraft ele criou um universo no qual ele tem pleno domínio. Tem diversas coisas que cada conto compartilha com o outro. E é muito diferente do que a gente percebe a respeito do horror hoje em dia, né? Ele não está criando aquela situação onde tem um monstro definido, bem caracterizado, onde tem um assassino que quer te matar. Enfim, não é terror. Existe a diferença entre terror e horror, né? E o que o autor, o H.P. Lovecraft, trabalha mais é com horror. Ele não vai descrever um monstro nos seus mínimos detalhes. Ele vai fazer uma descrição ambígua, turva do que é o monstro, e você vai ficar com muito medo. E você não vai ter nem ideia do que é o monstro, né? Por isso que ela é tão genial. Ele escreve muito bem, principalmente no conto que eu quero falar mais aqui, que é o Nas Montanhas da Loucura, que é o meu preferido. Acho que da maioria das pessoas é o Chamado de Cthulhu, mas pra mim esse é o conto que eu achei mais legal, porque o cara consegue tratar de diversos campos de conhecimento, né? Como geografia, como biologia, engenharias também. E esse conto tem um plot muito legal, porque são caras que vão para uma expedição eles vão para uma expedição na Antártida, porque existe uma parte da Antártida, pelo menos no universo do conto, que não foi descoberta ainda. Tem muitas coisas que podem existir lá que os pesquisadores da Universidade de Arkham, que é a universidade de onde o personagem principal eles podem não ter descoberto ainda. Então essa equipe de profissionais vão lá e começam a explorar a área, né? Eles depois se dividem, e uma parte vai explorar uma outra área mais remota, enquanto a outra parte fica no que eles já acharam. E o plot da história começa aí, né? Essa primeira parte que se separou encontra uns seres estranhos naquela área, e o H.P. Lovecraft ele começa a desenvolver a história em cima disso, né? Naquela civilização antiga que um dia viveu ali. E que quanto mais avança a história, mais os especialistas, eles começam a crer que aquilo que eles estão estudando não é uma coisa natural, no sentido de que do que eles entendem por natural, né? As estruturas daquelas criaturas são muito mais místicas e espaciais, extraterrestres do que eles pensam, né? Então começa a desenvolver a história a partir daí, e o plot no final é sensacional, cara. É uma coisa que é muito bizarro o quão bom fica. E é não só esse conto, mas eu recomendo pra vocês toda a bibliografia dele. O cara é excepcional. E a minha humilde contribuição aqui é pra vocês. A gente ainda tem que fazer um episódio só sobre o Lovecraft, porque o cara realmente é muito importante assim para esse mundo. Depois dele, vários desses escritores que existem hoje, tipo Stephen King mesmo, até a série que eu indiquei, A Frequência de Killian, os caras usam todas essas ideias que praticamente ele concebeu, né? Ele também tinha as inspirações dele, ele gostava bastante do Edgar Allan Poe, era um fanzaço, só que exatamente isso que tu falou, ele trabalha com a noção do horror, mas como sendo que ficou convencionado a falar depois, um horror cósmico, né? Sobre coisas maiores do que o seu cérebro humano consegue conceber. E se o seu cérebro humano não consegue conceber, ele enlouquece. Então, vários desses contos dessa coleção da Darkseid, inclusive, eles mostram os protagonistas chegando em uma situação, se deparando com alguma coisa e indo cada vez mais fundo, tentando descobrir o que é aquilo até numa loucura, né, de você estar em um lugar totalmente desconhecido e querer entender aquilo, mas assim que eles se deparam com a coisa sobrenatural, a mente deles não consegue entender, e por isso vários dos protagonistas, digamos assim, das histórias do Lovecraft acabam malucos, né? Também tem essa mitologia dele, que aos poucos as pessoas foram
categorizando as entidades que aparecem, que são muito maiores do que a existência humana. Então tem, por exemplo, o Cthulhu, que é o que as pessoas mais conhecem, que seria o deus que foi louvado há éons, né, atrás, não só eras, há éons atrás, antes da humanidade, antes da linguagem escrita, e por criaturas que não se sabe mais onde estão e nem como chegaram e nem como saíram daqui. E de uma forma geral, os contos do Lovecraft seguem assim. Então, velho, é muito foda você ler. Então, eu acho que o meu preferido de todos dessa coletânea aí, e dos que eu li mais alguns fora, é o Reanimator, que é o que o cara ele desenvolve um fluido lá e o objetivo dele é reanimar um corpo. E aí você vai vendo, porque é interessante a gente falar do estilo de escrita dele, né? A gente vai falar mais pra frente sobre o Lovecraft em si. Só que é muito legal que os contos que ele faz, ele era um contista, né? Ele escrevia só contos e tal. A maioria são, por exemplo, como se fossem reportagens de jornal, ou então resultados de algum relatório que algum cientista fez e tal. E esse Reanimator é todo nesse estilo. Então ele vai descrevendo passo a passo, como se fosse um experimento científico, o que é que aconteceu quando o fluido foi injetado no corpo. Então ele teve leves espasmos, e aí ele vai escalonando isso até chegar em um ponto onde você não consegue mais parar de ler. O conto é bem longo, acho que deve ter umas 30 páginas, alguma coisa assim, né? Então, Lovecraft é muito foda. Aproveitando aqui que o Dimário recomendou um livro, e ele e o Júlio fizeram um comentário sobre o Edgar Allan Poe, eu quero também recomendar um livro dele, que eu acabei lendo na escola por uma obrigação para realizar um trabalho, mas terminei pegando um gosto pelo livro, porque eu acabei descobrindo também o meu gosto por conto e histórias melancólicas, sabe, com clima de suspense e terror. Então eu achei muito bacana o livro, que o título do livro é A Queda da Casa de Usher. É bastante interessante você ficar lendo. Se eu não me engano, se passa com um jornalista, vai visitar, acho que não tenho certeza se é esse Usher ou é um descendente dele. E daí esse jornalista ele fica na casa por um tempo e vai descobrindo diversas coisas, e também tem questões fantasmagóricas. É bastante interessante você dar uma lida e acompanhar a história. Então, gente, esse foi mais um episódio, foi o segundo episódio do nosso podcast, que tá sem nome por enquanto, mas a gente vai fazer, a gente vai escolher, né, vamos sentar juntos e debater um nome bacana. Eu gostei muito desse episódio, dá pra ver, embora nós estejamos gravando no mesmo dia que a gente gravou o primeiro, mas já dá pra ver como é que eu posso dizer, uma melhora muito grande na nossa capacidade de nos ater ao assunto, de falar. Então a gente tá, modéstia à parte, é claro, ninguém aqui é profissional em porra nenhuma, mas enfim, a gente tá começando a perceber que tá indo certo, tá dando certo, tá sendo bacana. E embora que, assim, são temas distintos, né, esse é um tema que a gente domina mais, embora nós não tenhamos feito nenhum roteiro nem nada do tipo. E o primeiro é um tema que a gente precisava de mais estudo, né, talvez para trazer alguns fatos históricos a respeito de Notre Dame, a respeito de Paris em si, de como a importância desse ponto zero se dá na cultura parisiense, né, na cultura francesa, enfim. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um abraço a todos vocês. A gente vai escolher aí todas as coisas, o nome do podcast e tal. A gente vai organizar tudo certo. E esperem aí pra ouvirem mais das nossas conversas loucas e sem nenhum embasamento por enquanto. E é isso aí. Obrigado por ouvirem, galera. Bem, gente, aqui é só uma mensagem rápida, bem depois da gente ter feito o podcast. E como vocês já podem ver pelo nome do canal e pelo nome do canal no SoundCloud, ele já está criado, né? E o nome é By The Way Cast.
Eu acho que eu tô fazendo serviço óbvio aqui, mas é só para contextualizar vocês e dizer que a gente já criou o nome e eu já criei a arte. Bem, é basicamente isso. Espero que vocês gostem. Os próximos serão mais organizados. Nós teremos realmente uma pauta definida no sentido de ter um roteiro para ser seguido e nós nos prepararemos bem para fazer isso, certo? Muito obrigado. Não se esqueçam de compartilhar com os seus amigos, com quem gosta, com quem vocês sentem que gosta de podcast. E é isso aí. Deem seu like, se engajem no canal. Obrigado.